Perguntaram pra mim se um pastor merece ter salário. Aí eu respondi: depende, só se ele não for um mercenário. Pois está escrito na Bíblia que um pastor fiel merece ter o seu denário. Pois ele tem que amar verdadeiramente as ovelhas e não somente ter seminário. Tem que visitar as viúvas, visitar os pobres e os presídios também. Tem que dividir o pão e o vinho e não somente passar bem. Um pastor que ama o povo e nas suas palavras tem verdade. Os membros da sua igreja transbordam de felicidade. Se uma ovelha passar mal à noite e não tiver quem a socorra, alguém liga para o pastor: pastor, corra. Aí ele sai correndo, às vezes só de pijama, pra não ver ninguém sofrendo, deixa a sua quentinha cama. E mal termina o atendimento, já vem o outro e lhe chama. Tem que visitar as viúvas, visitar os pobres e os presídios também. Tem que dividir o pão e o vinho e não somente passar bem. Um pastor que ama o povo e nas suas palavras tem verdade. Os membros da sua igreja transbordam de felicidade. Um pastor que tem amor e tem um verdadeiro chamado, ele cuida bem da igreja, independente do salário. Mas se ele é um bom pastor, devemos ter com ele cuidado, porque ele é o anjo da igreja e não é nenhum desalmado. E por isso, meu pastor querido, receba dessa igreja um abraço. Tem que visitar as viúvas, visitar os pobres e os presídios também. Tem que dividir o pão e o vinho e não somente passar bem. Um pastor que ama o povo e nas suas palavras tem verdade. Os membros da sua igreja transbordam de felicidade. Tem que visitar as viúvas, visitar os pobres e os presídios também. Tem que dividir o pão e o vinho e não somente passar bem. Um pastor que ama o povo e nas suas palavras tem verdade. Os membros da sua igreja transbordam de felicidade.